Bom, gente, vamos dar início, né, à primeira aula do segundo ano do ensino médio, e a gente vai iniciar estudando, né, começando a primeira unidade no ramo da física que a gente chama de termologia, ok? Então, termo vem de temperatura, né, e logia quer dizer o estudo. Então, termologia seria o estudo dos fenômenos que envolvem mudança de temperatura, ok? Então, o que a gente vai fazer hoje é entender 3 conceitos que são importantes na termologia, e nós vamos entender qual é a diferença entre calor e temperatura. E sim, calor e temperatura são diferentes, ok? Nós vamos ver aí qual a diferença entre os dois. Então, a definição física para calor é bem simples. Calor, ela é uma energia que está em trânsito, ok? E o que quer dizer trânsito? Trânsito quer dizer que passa de um corpo para outro, ok? Ou de um ambiente para outro. Então, essa é a definição que nós temos na física para calor, certo? Mas ela apenas não é suficiente para vocês compreenderem exatamente a diferença entre calor e temperatura. Então, a gente vai usar uma figurinha aqui que vocês vão acabar entendendo melhor o que é que seria o calor, ok? Então, vamos pegar essa imagem aqui da apostila, onde você tem um rapaz e a gente tem 3 recipientes, ok? Você tem um recipiente onde você tem água fria a 10 graus Celsius. Você tem outro recipiente com a água morna, diríamos, né? A 30 graus Celsius. E nós temos aqui um recipiente quente a 50 graus Celsius, ok? E aí nós temos esse rapaz aqui, que a temperatura corporal dele é 37 graus Celsius, em média, né? E aí ele vai colocar a mão, né, em cada um dos recipientes, como está na figura, certo? A mão direita dele vai no recipiente com a água fria, e a mão esquerda dele vai no recipiente com água quente, ok? Então aqui o que é que vai acontecer? Na mão direita do rapaz, ele vai sentir, né, frio. Por quê? Porque ele está perdendo calor, ok? Então toda vez que você está perdendo calor, toda vez que o corpo está perdendo, né, a energia, então você tem a sensação de frio. Então perder o calor, sensação é de frio. O contrário, né, caso você estiver ganhando calor, estiver ganhando energia térmica, então a sensação é de quente, ok? Então, imagine, certo, que esse rapaz vai ficar com bastante tempo aí, né, com esses 2 braços aí, até que a mão dele, né, as 2 mãos dele atinja o que a gente chama de equilíbrio térmico, que está grifado aqui na apostila, ok? O que é que nós chamamos de equilíbrio térmico? É bem simples. É quando você tem 2 ou mais corpos que estavam inicialmente com temperaturas diferentes e eles trocam calor até que as temperaturas deles fiquem iguais, ok? Então, no caso do rapaz aqui, ó, a mão direita ela vai ficar aqui no recipiente com água fria até os 2 corpos, no caso a água e a mão, entrarem em equilíbrio térmico, certo? O mesmo caso acontece aqui com a mão esquerda do rapaz e o recipiente de água quente, ok? Então eles vão atingir um equilíbrio térmico, mão direita e mão esquerda, ok? E é isso que a gente chama de equilíbrio térmico, ok? Vamos entender agora, gente. Vamos para uma segunda situação, ok?
onde você tem o mesmo rapaz, certo? Só que agora ele vai colocar as duas mãos no recipiente com água morna, ok? Então, no recipiente de água fria, a mão dele, né, que entrou em equilíbrio térmico com o recipiente, a mão direita dele agora está a 10 graus Celsius, ok? E a mão quente que estava, a mão esquerda dele, né, que estava no recipiente quente, agora está a 50 graus Celsius. Então, o que é que vai acontecer? Nesse recipiente com temperatura 30 graus Celsius, vai acontecer uma coisa interessante, né? Você vai ter a sensação de quente e de frio ao mesmo tempo, certo? Sendo que a temperatura no recipiente é a mesma, ok? Então, ó, a mão direita do rapaz, ela vai estar recebendo calor. Então, se ela recebe calor, a sensação é de quente, ok? Então, a mão direita dele, ele vai sentir quente. Já a mão esquerda, que está a 50, ela vai perder calor, porque o recipiente agora tem uma temperatura mais baixa. Então, se ele está perdendo calor, a sensação que ele vai ter na mão esquerda de frio. Então, veja, apesar de ele estar no recipiente com a mesma temperatura, que é 30 graus Celsius, ele está sentindo as duas sensações ao mesmo tempo, de frio e quente, né? Um em cada braço, certo? Então, gente, note que temperatura, né, ela representa uma coisa diferente de quente e frio, ok? Certo? Então, o que é que seria o calor, gente? Repetindo, o calor é essa energia que passa de um corpo para outro. É uma energia em trânsito. Ok? Então vamos definir agora o que aqui é a temperatura. A temperatura, apesar da gente confundir bastante, né, um com o outro, a definição científica da temperatura é o quê? Ela é uma medida da agitação das moléculas que compõem o corpo. Ok? Então, se você tem um corpo quente, quer dizer o quê? Que as moléculas desse corpo, elas estão se movendo bastante, com muita intensidade, ok? E se você tem um corpo que tem uma temperatura menor, ok? Então, a intensidade dessa agitação também é menor, ok? Então, corpos com alta temperatura tem mais vibração molecular e atômica. Corpos que têm temperatura baixa tem pouca vibração. Ok? Então, gente, o que a gente pode concluir da aula de hoje, né? Nós podemos dizer que calor e temperatura, eles, do ponto de vista científico, eles são conceitos diferentes, ok? Mas a gente sabe que no dia a dia da gente, nós usamos a palavra calor, né, para dizer que está uma temperatura alta, mas isso não é necessariamente verdade, ok? Porque calor é a energia em trânsito e temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Então são coisas diferentes. Tudo bem, gente? Então por hoje é só e até a próxima aula.